amados da primeira série, tudo bom com vocês, galera? Professora Cássia, vamos aqui para mais uma aula nossa de pós-médio de biologia, tá? Hoje o tema da nossa aula é transporte ativo. Lembrando que a gente está estudando aí a membrana plasmática, mais especificamente os transportes através da membrana plasmática, né? Na semana passada, a gente viu as características gerais da membrana plasmática e os tipos de transportes passivos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre transporte ativo. O objetivo da nossa aula é reconhecer e compreender os mecanismos dos transportes ativos que ocorrem através da membrana plasmática, tá? Então, vamos embora lá? Primeira coisa, o que é o transporte ativo? Vamos só voltar aqui rapidão e lembrar aqui a questão das características gerais da membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática é aquela película, né? Aquela membrana que delimita todas as células, tá presente ali em todas as células. Ela é a membrana flexível, ela é elástica, ela é porosa, ela é seletiva e semipermeável. Pelo fato de ser porosa, ela permite ali a entrada e a saída das substâncias das células. Pelo fato dela ser seletiva e semipermeável, essa entrada e saída de substâncias, ela ocorre, porém, a membrana ela vai selecionar o que entra e o que sai da célula, tá? Aí vem os transportes através da membrana plasmática. Lembrando que existem os transportes passivos, os transportes ativos e os transportes em bloco ou em quantidade. Transporte passivo. A gente viu que o transporte passivo ele não gasta energia. Por que ele não gasta energia? Porque ele é a favor do gradiente de concentração, ou seja, no transporte passivo, as substâncias passam do meio hipertônico para o meio hipotônico, buscando aí o equilíbrio. Por isso que não gasta energia. Já no transporte ativo, nós dizemos que ele é do contra. Ele é contra o gradiente de concentração. O transporte ativo consiste aí na passagem de substâncias de um meio hipo para um meio hipertônico, ou seja, no transporte ativo, as substâncias saem de onde tem pouco e vão para onde tem muito. Então, isso aqui ocorre contra o gradiente de concentração. Como ocorre contra um gradiente de concentração, demanda energia, gasta energia da célula. Porque imagina, uma célula já está com pouco sódio, ainda começa a perder esse sódio, ela vai tentar fazer o possível e impossível para poder segurar esse elemento, certo? Aí com isso ela gasta energia. Dentro do transporte ativo, o exemplo clássico que nós temos é a bomba de sódio e potássio, tá? Então, bomba de sódio e potássio é o exemplo clássico de transporte ativo. Olha só, o sódio e o potássio, né? Bomba de sódio e potássio. O potássio, representado pelo símbolo K, ele é encontrado em maior quantidade dentro da célula, enquanto o sódio é encontrado em maior quantidade fora da célula. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu gosto de fazer um esqueminha aqui. Vamos supor que essa bola é uma célula, tá? Aí aqui, ó, vou colocar uma quantidade de potássio dentro e uma quantidade de potássio fora da célula. Fora. Aí vou colocar uma quantidade de sódio dentro e uma quantidade de sódio fora da célula, tá? Representando aqui as concentrações dentro e fora. Olha o potássio, representado pela letra K. O potássio está em maior quantidade dentro do que fora. O sódio está em maior quantidade fora do que dentro. Se fosse nos mecanismos normais de transporte passivo, esse potássio iria sair para igualar a concentração. Porém, no transporte ativo, por mais que se tenha uma grande quantidade de potássio dentro da célula, o potássio continua entrando, tá? Então, ele continua vindo para dentro.
E por mais que se tenha uma quantidade de sódio fora da célula, esse sódio continua saindo. Então, ocorre o bombardeamento constante de potássio para dentro da célula e de sódio para fora da célula. Ou seja, esses dois elementos químicos, esses dois íons aqui no caso, estão entrando e saindo da célula contra o gradiente de concentração. Isso gasta energia. Gasta energia por quê? Porque é contra o gradiente de concentração, tá? Contra o gradiente de concentração. Então, o exemplo clássico que a gente tem de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Aí, de novo, o potássio, ó, o K é o potássio. Ele é encontrado em maior quantidade dentro da célula, enquanto o Na, o sódio, é encontrado em maior quantidade fora da célula. Portanto, com tendência a ocorrer a difusão simples, só que isso não ocorre, né? Então, porém, a célula, por mais que tenha muito potássio dentro, ocorre a célula bombeia mais potássio para dentro, e por mais que tenha muito sódio fora, ocorre o bombardeamento de sódio para fora da célula, ou seja, contra o gradiente de concentração. Como ocorre contra o gradiente de concentração, gasta energia. Por isso que é um transporte ativo. Então, lembrando, transporte ativo consiste na passagem de substâncias através da membrana plasmática contra o gradiente de concentração, ou seja, consiste na passagem de substâncias de um meio hipo para o meio hipertônico. Isso gasta energia, beleza? Então, esse é um exemplo que a gente tem aqui de transporte ativo, tá? Vamos ver agora o transporte em quantidade, também chamado de transporte em bloco. Bom, olha aqui. Transporte em quantidade ou transporte em bloco é o transporte de grandes moléculas, tá? Existem aqui, ó, dentro do transporte em bloco em quantidade, a gente tem a endocitose. Endo é para dentro. Então, a endocitose consiste no englobamento de grandes moléculas. Dentro da endocitose, a gente tem a fagocitose, que consiste no englobamento de partículas sólidas pela célula. E a pinocitose, que consiste no englobamento de partículas líquidas pela célula, tá? Então, transporte em quantidade, transporte de grandes moléculas. Endocitose, as moléculas são englobadas para dentro. Então, elas são englobadas, são mandadas para dentro. Aí, dentro da endocitose, a gente tem a fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas pela célula, e a pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas pela célula. Aí a gente tem também a exocitose, que seria para fora, a eliminação de substâncias pela célula, tá? A exocitose, ela é representada por um processo chamado de plasmocitose, que consiste na eliminação de resíduos pela célula. A plasmocitose nada mais é, gente, do que a excreção celular. As nossas células excretam, elas eliminam aquilo que não são as substâncias que não são úteis para ela, tá? Então, essa excreção celular recebe o nome de plasmocitose. Então, ó, aqui, ó, a gente tem aqui, né, vamos falar agora sobre a fagocitose. Então, a fagocitose consiste no englobamento de partículas sólidas pelas células, tá? As células podem realizar fagocitose por dois motivos específicos, tá? Algumas células realizam a fagocitose para alimentação. Então, alguns micro-organismos unicelulares, como por exemplo esse aqui, ó. Isso aqui é uma ameba. Uma ameba, ela fagocita, ela captura partículas grandes para se alimentar. Por exemplo, uma ameba, que é um protozoário, se alimenta de algas. Então, vamos supor que essa bola vermelha aqui, ó, é uma alga. Então, essa ameba, esse protozoário, vai lá e engloba essa alga para se alimentar. Então, ela fagocita essa alga para se alimentar. Então, alguns micro-organismos, algumas células realizam fagocitose para alimentação, outras realizam para defesa,
por exemplo, nossos glóbulos brancos, né? Glóbulos brancos do nosso sangue, como é o caso aí de eosinófilos, macrófagos, basófilos. Essas células, elas são nossas células de defesa e elas fagocitam micro-organismos, entendeu? Um macrófago, por exemplo, nossa primeira linha de defesa. Essa célula chamada macrófago, quando algum micro-organismo, um vírus ou uma bactéria invade o nosso corpo, a primeira reação do nosso corpo é a migração dos macrófagos para o local da invasão e eles começam a fagocitar. É como se a célula comesse esses micro-organismos. Então, a fagocitose consiste no englobamento de partículas sólidas pela célula. Então, ó, então aqui tinha o primeiro desenho, aí vamos supor, tinha uma ameba, aí tinha uma alga, certo? Aí essa amebinha, essa célula, emite um prolongamento da membrana plasmática chamado de pseudópode. O pseudópode é um prolongamento, é uma expansão da membrana plasmática. Aí a ameba emite, essa célula emite esse pseudópode, engloba essa partícula, tá? E essa partícula, ela vai parar dentro da célula, envolvida em um pedacinho da membrana plasmática. Vou tirar daqui porque está atrapalhando. Então, ó, esse pseudópode, então, é um prolongamento ou uma expansão da membrana plasmática. Então, começando aqui no desenho 1, a ameba vai lá, identifica um alimento, vamos supor que é uma alga, aí ela vai no desenho 2, emite um pseudópode, engloba essa partícula, essa alga, e manda para dentro da célula envolvido num pedacinho da membrana plasmática. A partir do momento em que esse alimento, que essa partícula é englobada, ela passa a se chamar fagossomo, tá? Essa partícula englobada, ela vai ser digerida pela ação de organelas citoplasmáticas chamadas de lisossomos, que são organelas citoplasmáticas presentes no interior das células que fazem a digestão intracelular. Então, a partícula englobada será posteriormente digerida pelos lisossomos. Então, a fagocitose consiste no englobamento de partículas sólidas pela célula. Pode ser realizado tanto para alimentação quanto para a defesa do organismo. Vamos lá, continuando aqui, ó, pinocitose. A pinocitose consiste no englobamento de partículas líquidas pela célula. Então, aqui de novo você tem uma célula, ó, isso aqui é uma célula. Você tem uma célula, aí você tem uma partícula líquida. Essa célula emite um prolongamento agora para dentro, chamado de invaginação, engloba essa partícula líquida, a partícula entra na célula, envolvida num pedacinho da membrana plasmática e passa a se chamar pinossomo. A partícula líquida também futuramente vai ser digerida pelos lisossomos, tá? Então, ó, fagocitose, englobamento de partículas líquidas pela célula. Perdão, fagocitose, englobamento de partículas sólidas pela célula. Pinocitose, englobamento de partículas líquidas. Aqui, ó, vai vir uma sequência de animaçõezinhas mostrando tanto a pinocitose quanto a fagocitose, ó. Então, vamos lá. Aqui, lembrando que aqui, ó, do lado esquerdo de vocês está ocorrendo a pinocitose, do lado direito a fagocitose. Então, aqui na pinocitose, as bolinhas amarelas são as partículas líquidas, está tendo a invaginação, essas partículas vão ser englobadas. Aqui, ó, essa bola vermelha é uma partícula sólida, a célula está emitindo um pseudópode e vai englobar. Está englobando, entrou. Entrou na célula, passa a se chamar fagossomo e pinossomo, respectivamente. Tanto o fagossomo quanto o pinossomo vão se fundir aqui, ó, lisossomos, organelas citoplasmáticas, e vai formar aqui um vacúolo alimentar, ou fagossomo secundário. Então, vai ocorrer a digestão das partículas, digeriu o que é útil é absorvido pela célula, o que não é útil forma aí o que a gente chama de vacúolo residual, tá? O resto. E esse vacúolo residual vai ser eliminado por plasmocitose ou exocitose ou simplesmente excreção celular, tá? Então, esses são os mecanismos de transporte ativo através da membrana plasmática, bomba de sódio e potássio, e os transportes em quantidade, ou transporte em bloco, que é a fagocitose e a pinocitose. Agora, a plasmocitose, como eu falei, é a eliminação dos resíduos. O que é útil, a célula absorve, o que não é útil, ela elimina. Simplesmente, ela manda para fora. É o resíduo, o resto, tá bom?
Aqui um resuminho, ó. Então, transporte em quantidade, nós temos fagocitose, englobamento de partículas sólidas, pinocitose, englobamento de partículas líquidas, plasmocitose e a eliminação de resíduos. Com base no que a gente acabou de ver, vamos aqui agora resolver as atividades, tá? Do pós-médio aqui. Primeira questão, ela fala o seguinte: o esquema abaixo representa a concentração de íons dentro e fora de glóbulos vermelhos, célula sanguínea, glóbulo vermelho. Ó, tá mostrando aqui, ó, o sódio e o potássio. Lembra que eu falei que tem uma quantidade muito maior de potássio dentro do que fora? Tá aqui. E uma quantidade muito maior de sódio fora do que dentro? Tá aqui. Aí vem a pergunta: a entrada de potássio, então a entrada de potássio e a saída de sódio da célula pode ocorrer por... Então, se está tendo a entrada de potássio contra o gradiente de concentração e a saída de sódio contra o gradiente de concentração, isso aqui é um exemplo de quê, galera? Isso aqui é um exemplo de transporte ativo. Lembrando que o único exemplo de transporte ativo que a gente trabalha a nível de ensino médio é a bomba de sódio e potássio, que consiste num bombardeamento constante de potássio para dentro da célula e sódio para fora contra o gradiente de concentração. Então, a entrada de potássio e a saída de sódio dessa célula do glóbulo vermelho pode ocorrer por, letra E, transporte ativo, tá? Tá aqui a justificativa, ó, letra E, o transporte de íons sódio e potássio para dentro ou para fora de uma célula ocorre por transporte ativo através da bomba de sódio e potássio. Segunda questão, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2017, ela fala o seguinte: quando há infecção bacteriana, os neutrófilos, que são glóbulos brancos do sangue, englobam os patógenos e os destroem. No processo de destruição dessas bactérias, ocorre sucessivamente. Então, você está falando que o neutrófilo, que é o glóbulo branco, vai englobar o patógeno, no caso aqui falando de uma bactéria, o que vai acontecer? Primeira coisa, vai acontecer ali a fagocitose, certo? Então, vai englobar. Então, pode ser tanto fagocitose quanto endocitose, porque a fagocitose é um exemplo de uma endocitose, beleza? Englobou, forma-se o fagossomo. Então, o primeiro vai englobar ou fagocitar. Beleza, englobou ou fagocitou, vai para dentro da célula formando um fagossomo. Fagossomo. Chamado também de fagossomo primário, tá? Aí, a esse fagossomo primário se juntam lisossomos e pode formar o que a gente chama de fagossomo secundário. Alguns autores também chamam de vacúolo digestivo, beleza? Forma ali uma bolsinha onde vai acontecer a digestão. Digeriu, forma um vacúolo residual, o restinho, o que sobra. Aí, desse vacúolo residual, ocorre aqui a excreção celular ou a plasmocitose, tá? Então, ó, letra A, falou que ocorre endocitose, formação do fagossomo, formação do vacúolo digestivo, degradação bacteriana, plasmocitose. Tá correta, tá uma sequência corretíssima, não tem nada de errado aqui na A. Vamos ver a B? Fagocitose, formação do vacúolo autofágico. Autofagia seria digestão de partes da célula. Então, a letra B não tá certa, tá? Vamos ver a C? Letra C fala que ocorre a endocitose, formação do vacúolo autofágico. De novo, autofagia. Nananina, não. Falso. Letra D, pinocitose. Falso. Então, qual que estava correta para a gente, tá? A letra A estava corretíssima. Não tinha nada de errado nela. Vamos para a justificativa. Então, resposta, letra A.
Ao englobar patógenos, os neutrófilos realizam o processo de endocitose, que é o englobamento, que é mandar para dentro, tá? Posteriormente, há a formação do fagossomo, que se funde com o lisossomo formando o vacúolo digestivo, onde ocorre a digestão intracelular. Por fim, ocorre a exocitose ou a plasmocitose, um processo em que ocorre a eliminação das partículas para fora das células. Então, a resposta da 2 ficou letra A. Questão 3, ela fala o seguinte: o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2016 foi para uma área bastante fundamental das ciências biológicas. O japonês Yoshinori Ohsumi foi escolhido pela sua pesquisa sobre como a autofagia realmente funciona. Trata-se de uma função ligada ao reaproveitamento do lixo celular e também ligada a doenças, tá? Esse texto aqui foi retirado aí da Folha UOL, né, em 2016. A autofagia é um processo realizado por lisossomos, que consiste na digestão de parte das células, tá bom? Então, vamos ver o que essa questão pede pra gente. Tanto no processo de autofagia, quanto na heterofagia, qual é a organela que está relacionada? Falou em fagia, a gente está falando de digestão. Qual organela citoplasmática está relacionada à digestão? Lisossomos. Então, tanto no processo de autofagia quanto na heterofagia, os lisossomos atuam realizando a digestão intracelular. De acordo com o tipo de célula, após o processo de digestão, forma-se o digeriu, galera, forma o quê? Corpo residual ou vacúolo residual. É o resíduo. Beleza? Então, digeriu, ficou ali o corpo residual ou vacúolo residual, que pode ser eliminado por plasmocitose ou excreção celular. Então, essas são as palavrinhas que completam aqui os espaços, né? Então, assinale a alternativa com a sequência correta que completa os espaços. Então, é fagossomo, peroxissomo e pinocitose? Não. É lisossomo, corpo residual e plasmocitose? Já achamos a nossa resposta. Letra B. Por que a C está errada? É ribossomo? Não, não é ribossomo. É glioxissomo? Não, não é glioxissomo. É lisossomo? É lisossomo. É fagossomo? Não, é corpo residual. Então, a resposta aqui ficou letra B. Justificativa. A digestão intracelular é realizada pelos lisossomos, tá? Estruturas globosas ricas em enzimas proteolíticas. Uma vez digerido, o material associado ao lisossomo compõe o corpo residual ou vacúolo residual, que deverá ser eliminado da célula através de um processo chamado plasmocitose. Então, ficou como resposta a letra B. Próxima questão. Questão 4, ela fala o seguinte: a bomba de sódio e potássio, tá? Vamos lembrar. Bomba de sódio e potássio, transporte ativo. Então, bomba de sódio e potássio, transporte ativo. Vamos lembrar que é contra o gradiente de concentração e vamos lembrar que gasta energia. É isso que a gente tem que saber de bomba de sódio e potássio, ok? Então, vamos ver o que fala aqui. Então, a bomba de sódio e potássio é caracterizada pelo transporte de íons potássio de um meio onde se encontra em menor concentração para outro onde estão em maior. É do hipo para o hiper, sim ou não? Se é contra o gradiente de concentração, é do hipo para o hipertônico, tá? Então, aqui está falando que o transporte de potássio ocorre de um meio onde se ele se encontra em menor concentração para outro onde está em maior. Verdadeiro. Isso é o transporte ativo. 2. É uma forma de transporte passivo. Não, de cara a 2 é falsa, não é passivo, é ativo. 3. Está relacionado a processos de contração muscular e condução do impulso nervoso? Sim, verdadeiro. Tanto a contração dos nossos músculos como a passagem de informação de um neurônio para outro depende da bomba de sódio e potássio. 4. É fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais baixa?
Não, a concentração de potássio dentro da célula não é baixa, ela é alta, então está falso. É uma forma de difusão facilitada? Não, não é uma forma de difusão facilitada, então está falso também, né? Então, como é que ficou a nossa resposta aqui? Ficou A1 verdadeira, ficou A2 falsa, ficou A3 verdadeira, A4 falsa e A5 ficou falsa, tá bom? Justificativa. Então, assinale a alternativa correta. Quem ficou verdadeira? Ficou A1 e A3 foram verdadeiras. Resposta letra A de amor. Então, ó, resposta letra A. 1 verdadeira. A2 está falsa, porque a bomba de sódio e potássio é uma forma de transporte ativo, não passivo. 3 verdadeira. A4 está falsa, porque no meio intracelular a concentração de potássio é maior do que no meio extra. E a 5 está falsa, porque não é difusão facilitada, é transporte ativo. Última questãozinha aqui, gente, ela fala o seguinte. A bomba de sódio e potássio, mostrada abaixo, representa um complexo proteico associado à membrana plasmática. Então, está mostrando de novo a entrada de sódio, a entrada de potássio e a saída de sódio da célula. Isso é a bomba de sódio e potássio. Sobre este assunto, e considerando a figura acima, é correto afirmar que para manter o potencial elétrico celular, deve ocorrer transporte. Então, a bomba de sódio e potássio, ela ocorre, tá? Principalmente para poder manter o que a gente chama de potencial de membrana, ou potencial elétrico celular, né? Através da manutenção desse potencial elétrico é que o impulso nervoso passa de um neurônio para outro. Então, vamos lembrar aqui de novo, o que acontece na bomba de sódio e potássio? Ocorre a entrada do potássio e a saída do sódio contra o gradiente de concentração. Então, sobre esse assunto e considerando a figura, é correto afirmar que, para manter o potencial elétrico celular, deve ocorrer transporte de sódio para o interior celular para o transporte passivo. Não, não é para o transporte passivo, é para o transporte ativo. De potássio para fora, o potássio é o K. Potássio é para fora? Não, potássio é para dentro. De sódio para dentro? Não, o sódio não é para dentro, o sódio é para fora. De potássio para dentro da célula e de sódio por transporte ativo. Tá falando aqui de potássio para dentro da célula, tá? Então, potássio para dentro, beleza. E saída de sódio por transporte ativo? Sim. Ocorre o bombardeamento constante de potássio para dentro e a saída do sódio por transporte ativo. Resposta letra D. Por que a E está errada? De sódio para dentro por transporte passivo. Não é passivo. É o bombardeamento de sódio para dentro e de potássio para fora da célula por um mecanismo de transporte ativo. Então, a figura mostra o transporte ativo de sódio para fora da célula e o transporte ativo de potássio para dentro da célula, tá? Resposta, letra D de dado. Com isso aqui a gente termina a nossa aula, tá bom? Assistam a videoaula, resolvam as atividades no caderno, não se esqueçam, coloquem a justificativa das atividades e qualquer coisa me chamem no grupo do WhatsApp, tá? Beijo, galera, até a próxima.